Salve moçada do primeiro A, B, C e D e também da primeira etapa. O professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto pessoal? Então, dando continuidade com o nosso estudo, de dinâmica das leis de Newton. A gente já viu a primeira lei de Newton, agora a gente vai passar para a terceira, certo? Que é a segunda, como ela é mais importante, ela fica por último. Então a gente vai ver agora a terceira. Não é que não seja importante, mas a segunda que é mais é uma das fundamentais da dinâmica. A gente vai ver agora a terceira lei de Newton. O que fala aqui na terceira lei de Newton, certo? Que está aqui na página 91 do livro de vocês, certo? A terceira lei de Newton, resumidamente, ela fala isso aqui, olha. Quando um objeto A exerce uma força sobre um objeto B, certo? Este também exerce sobre A uma força de mesmo módulo, ou seja, com o mesmo valor, mesma direção e de sentido contrário, certo? Então, se o corpo A exerce uma força no corpo B, o corpo B reage e exerce no A uma força igual, só que em sentido contrário, certo? Por exemplo, ele mostra aqui, olha, um jogador chutando uma bola de futebol, O que acontece? Quando ele chuta a bola, ele aplica na bola uma força, certo? E a bola reage aplicando no pé dele, na chuteira aqui no caso, no pé, uma força igual, só que em sentido contrário. Ele está chutando a bola para um lado, para um sentido, e a bola reage aplicando nele uma força no outro sentido. Essas forças não se equilibram porque elas são aplicadas em corpos diferentes, O jogador aplicou uma força na bola e a bola aplica uma força no pé dele. São em corpos diferentes, certo? São que elas têm o mesmo módulo, certo? Mas a bola é que vai se movimentar aqui, por quê? Porque como a bola tem uma... Você vai ver depois que a bola tem uma massa menor, então ela é que se desloca. Não é o jogador que se desloca, certo? Então, continuando aqui, ele mostra outros exemplos. Uma pessoa que, por exemplo, fazendo exercício, quando ela puxa esse elástico aqui de exercício, ele aplica uma força e o elástico também aplica uma força de reação, Ação e reação, elas têm o mesmo módulo, só que sentidos contrários. Ele está puxando aqui para baixo, E o elástico vai puxar ele para cima. Ação e reação. Beleza, pessoal? Aí, uma coisa importante aqui. As duas forças mencionadas na série de Newton, que aparecem na interação de dois objetos, são denominadas ação e reação, certo? Então, elas são chamadas de ação e reação e elas não se anulam porque elas são aplicadas em objetos diferentes, certo? Elas não são aplicadas no mesmo objeto. Essa é uma coisa importante de se lembrar. Aí que ele mostra alguns exemplos, certo? Exemplo 1, olha. Imagine uma pessoa empurrando uma mesa com uma força F1, que vai ser o quê? A ação. A mesa empurra a pessoa com uma força F2, que já vai ser o quê? A reação. É igual, só que contrária a F1, certo? Então aqui ele mostra, olha, uma pessoa está empurrando a mesa para a direita, com a ação, com a F1, e a mesa empurra a pessoa de volta para a esquerda com a F2. Essas duas forças têm o mesmo valor, só que elas têm sentidos contrários, certo? A ação foi ele que aplicou na mesa e a reação foi que a mesa aplicou nele. Mas são aplicadas em corpos diferentes. Beleza, pessoal? Tem também aqui outro exemplo, Um prego e um ímã também são colocados sobre uma mesa, Aí, olha lá, o ímã atrai o prego com a força F1 e o prego atrai o ímã com a força F2. Só que como o prego é menor, é o prego que vai entrar em movimento em relação ao ímã, Beleza? Então, a ação e reação têm mesma direção, mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor, só que em sentidos contrários. Beleza, pessoal? Outro exemplo aqui, esse exemplo 3, que é interessante de se ver também. Supõe um bloco apoiado sobre uma superfície horizontal. Quando um objeto está apoiado sobre uma superfície horizontal, atua sobre ele a força peso, E como o objeto está em contato com a mesa, ele exerce nela uma força de compressão em linha, perpendicular à superfície. A superfície reage sobre o bloco, exercendo nele uma reação conhecida como força normal, N. Força normal chamada de N. E está bem aqui o exemplo. Aqui está o bloco. Como ele está em cima da mesa,
ele fica sob a ação do peso que puxa ele para baixo. Aí ele comprime a mesa com a força N', vai ser uma compressão que ele vai fazer sobre a mesa. Aí a mesa reage aplicando nele uma força N, que é chamada de normal. A ação e a reação aqui no caso são a N', que é a compressão do bloco sobre a mesa, e a N, que é a reação da mesa sobre o bloco. Beleza, pessoal? Então, ação e reação. Beleza? Mais à frente já vem umas atividades aqui. Já na página 94. Olha lá, ele fala o seguinte aqui na atividade 10. Um menino chuta uma bola exercendo nela uma força de 5 kgf. Então está aqui o garoto chutando uma bola, certo? Quanto vale a força que a bola aplica sobre o garoto? Ora, se ele aplicou na bola uma força de 5 kgf, pela ação e reação, a bola também aplica no pé dele uma força de quanto? Uma força também de 5 kgf, certo? A ação e a reação têm o mesmo modo. Como você justifica a resposta dada no item A? Porque um par de ação e reação tem o mesmo modo, certo? A mesma força que o garoto aplicou na bola, a bola aplicou sobre o pé dele, certo? Elas têm o mesmo módulo, ação e reação. Aí ele fala uma outra aqui na 11. Um carro pequeno colide com um grande caminhão carregado. Está aqui o carro batendo num caminhão, né, carregado. Acontece muito, felizmente, no trânsito, né, essas colisões. Nessa interação, a força que o carro exerce no caminhão é maior, menor ou igual à força que o caminhão exerce no carro? Ora, pelo ação e reação, a força vai ser o quê? Igual, né? A mesma força que o carro aplica no caminhão, o caminhão aplica no carro. Por que normalmente o carro sofre mais danos do que o caminhão? Aí já porque o tamanho, a massa dele é menor. Porque é feito de material mais frágil e tem uma massa menor, né? Então, sempre numa colisão, o carro menor sempre sofre mais consequências do que o carro maior por causa da diferença de massa, né? Quem tem mais massa vai se danificar menos, quem tem menos massa vai se danificar mais. A 12 aqui, pessoal. Observe a figura 423, que é aquela lá aquela figura aqui, ó, do bloco em cima da mesa, né? Aí ele quer que a gente responda as seguintes perguntas sobre essa figura. Letra A. Qual objeto que está exercendo a força peso sobre o bloco? Quem atrai o bloco para baixo com a força peso é quem? É a Terra, certo, pessoal? É o planeta Terra que aplica em qualquer corpo a força peso. Quando falar em força peso, já sabe que quem está aplicando a força peso é a Terra. Qual objeto que está exercendo a força N' sobre a mesa? Ora, vamos voltar aqui na imagem. Ora, a Terra aplica a força peso no bloco e o bloco vai aplicar na mesa uma força N'. Então, quem aplica a força N' na mesa é o bloco, né? O bloco. Então, a resposta lá, quem aplica a força N' na mesa é o bloco, certo? O bloco. Agora, qual o objeto que está exercendo a força N sobre o bloco? Ora, a mesa. O bloco aplica na mesa a força N' e a mesa reage com a N, que a gente chama de normal, né? A força normal é a força que a superfície aplica sobre um objeto que está sobre ela, certo? Então, é a mesa que aplica essa força N em reação. As forças N e P constituem um par de ação e reação? Aí, olha lá. A N e a P não, né? Por quê, pessoal? Porque a normal e o peso estão sendo aplicados em quem? No bloco. E para ser um par ação e reação tem que ser aplicado em corpos diferentes. Então não são par ação e reação a normal e o peso nesse caso aí, certo? Então a resposta é não. Porque elas estão aplicadas no mesmo bloco. Então a resposta é não. N e N' constituem um par de ação e reação? Aí sim, né? Porque a N é a força da mesa sobre o bloco e N' é a força do bloco sobre a mesa, é ação e reação, certo? São aplicados em corpos diferentes. Agora vamos passar bem aqui, pessoal, para essa tarefa número 14. Suponha que o valor de seu peso seja 720 newtons. Esse peso é uma força que atua sobre você, na direção vertical dirigida para baixo. Até aqui o cara na balança, né? Então a força peso está aplicando sobre ele
de 720 newtons. Qual é o objeto que exerce esta força sobre você? Quem nos puxa para baixo com a força-peso é sempre a Terra, certo? Onde está aplicada a reação do seu peso? Qual o seu valor, sua direção e seu sentido? Olha, a reação do nosso peso é aplicada em cima da Terra. O valor vai ser o mesmo, 720 newtons, né? E vai ser vertical para cima, porque o peso nos puxa para baixo e a gente puxa a Terra para cima. Só que, claro, como a nossa massa é muito menor que a da Terra, nós é que somos atraídos. Aí, olha, um fato conhecido que a Terra exerce forças de atração sobre a Lua. Pela terceira lei de Newton, podemos concluir que a Lua também atrai a Terra, certo? Isso é verdade. A figura desse exercício foi encontrada em um livro de física, mostrando essas forças de interação entre a Terra e a Lua, certo? Há um erro grave nesse desenho. Diga qual é esse erro. Olha, o erro nesse desenho aqui, ó, é que está mostrando aqui o tamanho da força da Lua na Terra como se fosse menor do que a força da Terra na Lua. E na verdade eles teriam que estar com o mesmo tamanho, porque a ação e a reação têm o mesmo modo. Então elas devem ser o quê? Devem ser iguais. Falou, pessoal? Então a gente vai deixar por aí. Na próxima aula a gente já vai estar falando sobre a força de atrito. Beleza, pessoal? Não esqueçam de estar entregando a nossa tarefa, que a data final é hoje. Para quem não entregou ainda no Sigeduc, a data termina hoje. Fiquem com Deus aí. Não esqueçam de deixar um comentário com o nome e turma de vocês no vídeo. E até a próxima. Olha, galera, entregar pelo Sigeduc ou pelo meu e-mail, falou? felicendobentes@gmail.com. Falou, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.